Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o livro de Marcos, capítulo 6, versículo 1 ao 56. Jesus em Nazaré. Jesus voltou com seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que estavam escutando ficaram admirados e perguntavam: de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que ele faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é ele o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre seus parentes e na sua própria casa. Então ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes pondo as mãos sobre eles. E ele ficou admirado com a falta de fé que havia ali. A missão dos 12 discípulos. Jesus ensinava nos povoados que havia ali perto. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou de 2 a 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. Disse ainda Jesus: quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos, até saírem daquela cidade. Mas, se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-lo, nem ouvi-los, vão embora. E na saída, sacudam o pó das suas sandálias, como um sinal de protesto contra aquela gente. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsaram muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. A morte de João Batista. O rei Herodes ouviu falar tudo isso porque a fama de Jesus havia se espalhado por toda parte. Alguns diziam: esse homem é o João Batista que foi ressuscitado. Por isso esse homem tem poder para fazer milagres. Outros diziam que ele era Elias, mas alguns afirmavam: ele é profeta, como um daqueles profetas antigos. Quando Herodes ouviu isso, disse: ele é João Batista. E eu mandei cortar a cabeça dele, e agora ele foi ressuscitado. Herodes disse isso porque ele mesmo quem havia mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias,
com quem havia casado, embora ela fosse a esposa de seu irmão Filipe. Por isso João tinha dito muitas vezes para Herodes: pela nossa lei, você é proibido de casar com a esposa do seu irmão. Herodias estava furiosa com João e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes tinha medo dele, pois sabia que ele era um homem bom e dedicado a Deus. Por isso, Herodes protegia João. E quando o ouvia falar, ficava sem saber o que fazer, mas mesmo assim gostava de escutá-lo. Porém, no dia do aniversário de Herodes, apareceu a ocasião que Herodias estava esperando. Nesse dia, Herodes deu um banquete para as pessoas mais importantes do seu governo, altos funcionários, chefes militares e autoridades da Galileia. Durante o banquete, a filha de Herodias entrou no salão e dançou. Herodes e os seus convidados gostaram muito da dança. Então o rei disse à moça: peça o que quiser e eu lhe darei. E jurou: prometo que darei o que você pedir, mesmo que seja metade do meu reino. Ela foi perguntar para a mãe o que devia pedir, e a mãe respondeu: peça a cabeça de João Batista. No mesmo instante, a moça voltou depressa onde estava o rei e pediu: eu quero a cabeça de João Batista num prato, agora mesmo. Herodes ficou muito triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde deixar de atender o pedido da moça. Mandou imediatamente um soldado da guarda trazer a cabeça de João. O soldado foi à cadeia, cortou a cabeça de João, pôs num prato e deu à moça. E ela entregou para sua mãe. Quando os discípulos de João souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Jesus alimenta uma multidão. Os apóstolos voltaram e contaram para Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Havia ali tanta gente, chegando e saindo, que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem de comer. Então ele lhes disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém, muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente toda, porque pareciam ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar muitas coisas. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Manda esta gente embora, a fim de que vão aos seus sítios e povoados perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: deem vocês comidas a eles. Os discípulos disseram: para comprarmos pão para toda essa gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou o povo se sentar em grupo na grama verde. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50.
Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e os entregou aos discípulos, para que eles distribuíssem ao povo. Também dividiu os 2 peixes com todos. E todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Foram 5.000 os homens que comeram os pães. Jesus anda em cima das águas. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, no lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo indo embora. Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu no monte a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra, sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passar adiante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram. Mas logo Jesus falou com eles, dizendo: coragem, sou eu, não tenho medo. Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados. É que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Jesus cura em Genezaré. Jesus e os discípulos atravessaram o lago, chegaram à região de Genezaré, onde amarraram o barco na praia. Quando desceram do barco, o povo logo reconheceu Jesus. Então eles saíram correndo por toda aquela região. Começaram a trazer os doentes em camas e os levavam para um lugar onde sabiam que Jesus estava. Em todos os lugares aonde ele ia, isto é, nos povoados, nas cidades e nas fazendas, punham os doentes nas praças e pediam a Jesus que os deixasse pelo menos tocar na barra da sua roupa. E todos que tocavam nela ficavam curados. Que aprendizado maravilhoso nós tivemos hoje. O capítulo 6 de Marcos revela muitas coisas que a gente nunca pensou antes. O início do capítulo já nos mostra que Jesus ele não conseguiu fazer milagres na cidade na qual ele morou, viveu. Porque as pessoas olhavam para ele como o filho de Maria, mas não reconheciam ele como o Messias. Até Jesus ficou admirado pela falta de fé que esse povo teve. Depois, Jesus começou a ensinar os discípulos como irem de cidade em cidade, curar, expulsar demônios. Jesus foi preparando seus discípulos e ele disse o seguinte, que eles fossem de 2 em 2. Isso nos mostra que nós não podemos ir sozinhos. Nós precisamos sempre estar acompanhados com outros irmãos na fé.
Jesus também disse para que eles não levassem comida, nem sacola, nem dinheiro. Isso nos mostra o quê? Que pelo caminho eles iam ter todas as coisas que eles necessitassem, conforme Deus ia os abençoando. Também nos mostra que muitas vezes a gente faz planos, a gente espera estar melhor de vida para poder abençoar, a gente faz cálculos para vários projetos que Deus disse para nós fazermos, mas a gente deveria pensar que Deus já tem todos os planos prontos. Ele já sabe como nos abençoar, Ele já sabe como nos capacitar. Nós precisamos somente dizer: sim, Jesus, eu irei. E depois ainda temos o primeiro milagre de Jesus, a multiplicação de pães e peixes. Que momento maravilhoso! Sem lembrar que Jesus andou sobre as águas. Gente, Jesus andou sobre as águas. Nem os discípulos acreditaram que isso podia acontecer. Achavam que ele era um fantasma. Mas quando Jesus falou que era ele, então os discípulos entenderam. Verdadeiramente ele é o Messias. Mesmo eles terem passado por um milagre de multiplicação de pães e peixes, eles ainda não tinham um coração totalmente entendido que Jesus era o Messias. Depois de Jesus andar sobre as águas, eles entenderam de quem se trata Jesus, o Filho do Deus vivo. Isso nos faz pensar que nós também precisamos ter um coração rendido, pedir para o Espírito Santo para que nos ajude a entender e conhecer mais Jesus, para que o nosso coração esteja totalmente entregue ao entendimento das promessas de Deus para a nossa vida. Então, ao final do capítulo, Jesus fala para os discípulos para eles se afastarem da multidão para terem um tempo de descanso. Mas não foi o que verdadeiramente aconteceu. Na verdade, eles tentaram ter um tempo de descanso, mas o povo rodeava Jesus por onde eles fossem. E, mesmo assim, Jesus, cansado, ainda teve misericórdia daqueles que estavam doentes, enfermos. E ele parou para curá-los e ensiná-los. Maravilhoso esse capítulo, maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida e que a gente seja cheio do Espírito Santo para entender cada vez mais qual é o nosso propósito, o que Deus derramou sobre a nossa vida para que a gente vivesse. Deus abençoe a sua vida.